Queridos irmãos e irmãs, a teosofia, que também chamamos de teosofia, é a sabedoria eterna que transcende o tempo. Ela sempre existiu e sempre existirá, independentemente do grau de evolução da humanidade. A antiga tradição sabedoria é acessível a todos os genuínos buscadores, que podem não compreendê-la integralmente, porque os níveis de compreensão diferem e poderão ser sempre mais profundos conforme a capacidade de cada indivíduo. O movimento teosófico moderno, como sabemos, surgiu no século XIX, a partir da iniciativa de dois mestres de sabedoria, que entendiam que a humanidade estava pronta para uma nova revelação das verdades eternas. Outros Mahatmas integrantes da hierarquia oculta não concordavam com a iniciativa, por entenderem que poderia ser perigosa uma revelação maior. E foi preciso uma autorização superior do Mahashohan para que a tentativa pudesse ser realizada. Uma das condições foi a de que os mestres não poderiam fazer esse trabalho em própria persona, mas que deveriam procurar integrantes da humanidade, ainda imperfeitos, para o empreendimento. Assim foi escolhida a HPB para ser o elo da hierarquia com o mundo externo nessa tentativa. Ainda que imperfeita e, portanto, pertencente à humanidade, ela era o melhor instrumento disponível na época. Outros foram igualmente atraídos para a causa, mesmo que para papéis diferentes. Como todos sabemos, em 17 de novembro de 1875, em Nova York, foi criada a instituição que conhecemos como Sociedade Teosófica. Posteriormente, para que o empreendimento não fracassasse por completo, os fundadores foram orientados a transferir a sede central para a Índia, que era um território com maior grau de espiritualidade, sendo o terreno mais apropriado para que a semente então plantada em Nova York pudesse crescer e se espalhar para o mundo. Como era de se esperar, em um movimento liderado por pessoas muito avançadas, mas ainda imperfeitas e pertencentes à humanidade, divisões ocorreram. Todas as iniciativas do passado para a regeneração dos seres humanos, inclusive a vinda de avatares como Buda, Cristo, entre outros, resultaram em instituições religiosas que foram se dividindo ao longo do tempo, mesmo que os instrutores não tenham fundado nenhuma religião e tenham pregado a unidade de toda a vida. Com o movimento teosófico não foi diferente. Os teósofos do século XIX, bem como os do século subsequente, não foram capazes de se manterem unidos. Entendo que não são relevantes as causas e os conflitos da época que os dividiram. Na hierarquia oculta, mesmo quando os Mahatmas divergem quanto a modos de ação, nunca se dividem, estão sempre dispostos a colaborar com as ações dos outros. Entre nós, seres humanos, nem sempre é assim. Ainda não aprendemos completamente o ensinamento dado pelos mestres, segundo o qual, na discordância está a harmonia do universo. As divergências dos teósofos do passado, sejam de visões do mundo manifestado ou oculto, de ideias, de modos de trabalho ou por conflitos de natureza pessoal, não permitiram que se mantivessem unidos. Agora, no século XXI, é possível enxergar além das instituições e criar um ambiente de unidade, não necessariamente institucional, mas de colaboração e serviço à causa da humanidade. Precisamos, entretanto, compreender que a natureza do nosso trabalho não é de pregadores da teosofia,
como se fosse uma nova religião, até porque a sociedade teosófica não foi concebida para ser uma religião no sentido que normalmente se dá a essa palavra. Um trabalho genuinamente espiritual depende não apenas do que estudamos e do nosso interesse em compreender mais sobre esse vasto e complexo movimento que é a vida de todos os seres e do universo. Depende talvez mais sobre como vivemos, como nos relacionamos e, nesse contexto, precisamos entender o papel das instituições. HPB, em A Chave para a Teosofia, diz que várias iniciativas do passado semelhantes à sociedade teosófica fracassaram, porque mais cedo ou mais tarde se transformaram em crenças, em seitas, que perderam a vitalidade que somente a verdade viva pode proporcionar. Jiddu Krishnamurti, considerado por alguns como um grande teósofo do século XX e por outros como um autor revolucionário e educador, diz que a verdade não pode ser organizada institucionalmente. Em outras palavras, nenhuma instituição pode possuir a verdade. Somente o indivíduo, usando o melhor de sua capacidade de compreensão, pode ir desbravando o seu território, não para possuí-la, mas para se elevar à dimensão interna espiritual, onde ela é cristalina. Usando a terminologia oriental, somente com o despertar de Budi na consciência humana pode a verdade se manifestar. Toda a nossa literatura teosófica, desde HPB, das cartas dos Mahatmas e de outras fontes, não são a verdade em si, mas instrumentos para a descoberta da verdade nas dimensões mais profundas de nossa consciência. Mas a descoberta, ou o despertar, depende de cada um de nós, o que pode acontecer em um nível mais superficial ou mais profundo, conforme a intensidade e o amor pela verdade existente em cada um. Assim, nosso trabalho como teósofos não é apenas o de divulgar os ensinamentos da literatura teosófica, mas fundamentalmente de descobrir as verdades eternas e vivenciá-las em nossa existência diária. Devemos ter em conta também que a história do movimento teosófico não pertence a nenhuma instituição, mas à humanidade. Durante os séculos vindouros, existindo ou não as instituições teosóficas que hoje conhecemos, a semente lançada em 1875, com a vasta literatura que se seguiu, estará cada vez mais penetrando na mente coletiva. Toda a história do movimento, as cartas dos Mahatmas, as magistrais obras de HPB e de outros importantes líderes do movimento serão fontes de inspiração para milhares, se não milhões de pessoas, independentemente de qualquer instituição. Penso que o grande valor do ITC é mostrar ao mundo que se os teósofos do passado não foram capazes de se manterem unidos, os do século XXI conseguem superar diferenças pessoais e ideológicas, preservando a unidade na diversidade. Não é necessário fundir-se instituições, que são apenas os instrumentos materiais para o movimento teosófico no mundo, mas é preciso percebê-las como espaços de convivência, de aprendizado conjunto, de descoberta e compartilhamento da verdade, de acordo com a maior ou menor capacidade daqueles que a buscam. Se supervalorizarmos as instituições, que são meros instrumentos, podemos nos tornar doutrinadores fundamentalistas, perdendo a vitalidade que somente a verdade viva pode proporcionar, segundo as palavras
de HPB. Mas se as percebermos como pontos de encontros no mundo material, ou casas que abrigam pessoas em suas buscas pela verdade, não nos apegando à forma, manteremos a mente aberta para a teosofia viva. Assim poderemos melhor contribuir para o movimento teosófico, que é como uma avenida que foi aberta pelos mestres, por HPB e tantos outros, na qual somos transeuntes e possa melhor atingir a mente coletiva da humanidade, transformando-a por dentro. Tão ou mais importante do que divulgar a teosofia é vivê-la não apenas como conceitos intelectuais, mas como verdades vivenciais. E o ITC, promovendo o encontro, a interação e a confraternização entre teósofos de todo o mundo, independentemente de serem ou não filiados a qualquer das instituições, mostra essa capacidade de transcender a forma, para que prevaleça o espírito, que é a unidade fundamental de todas as coisas, e a fraternidade. Que possamos preservar esse espírito de unidade na diversidade, com mente aberta, para que a teosofia, sendo uma força viva em nossas vidas, possa ser disseminada para que venha a penetrar na consciência coletiva da humanidade. Nosso trabalho pode favorecer a transformação e a elevação tão desejada pelos santos seres que iniciaram esse movimento e que nos deram a oportunidade de servir a mesma causa da regeneração humana. Muito obrigado.